Anexo 13A, benzeno. O presente anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando a proteção da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto comprovadamente cancerígeno. O presente anexo se aplica a todas as empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% ou mais de volume e aquelas por elas contratadas, no que couber. O presente anexo não se aplica às atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de petróleo. Fica proibida a utilização do benzeno, a partir de 1 de janeiro de 1997, para qualquer emprego, exceto nas indústrias e laboratórios que, a. o produzem, b. o utilizem em processos de síntese química, c. o empreguem em combustíveis derivados de petróleo, d. o empreguem em trabalhos de análise ou investigação realizados em laboratório, quando não for possível sua substituição. As empresas que utilizam benzeno em atividades que não as identificadas nas alíneas do item 13 que apresentem inviabilidade técnica ou econômica de sua substituição deverão comprová-las quando da elaboração do Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno, POB. As empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% ou mais de volume devem cadastrar seus estabelecimentos no DSST. Para o cadastramento previsto no item 4, a empresa deverá apresentar ao DSST as seguintes informações: a. Identificação da empresa. B. Número de trabalhadores por estabelecimento. C. Nome das empresas fornecedoras de benzeno, quando for o caso. D. Utilização a que se destina o benzeno. E. Quantidade média de processamento mensal. F. Documento base do POB. Somente serão cadastradas as instalações concluídas e aptas a operar. Para o cadastramento de empresas e instituições que utilizam benzeno apenas em seus laboratórios, processos de análise ou pesquisa, quando não for possível a sua substituição. A solicitação deve ser acompanhada de declaração assinada pelos responsáveis legal e técnico da empresa ou instituição, com justificativa sobre a inviabilidade da substituição. O POB do laboratório de empresas ou instituições enquadradas no subitem 4. 1.2 deve ser mantido à disposição da fiscalização no local de trabalho, não sendo necessário o seu encaminhamento para o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, DSST. A comprovação de cadastramento deverá ser apresentada quando da aquisição do benzeno junto ao fornecedor. As fornecedoras de benzeno só poderão comercializar o produto para empresas cadastradas. As empresas constantes deverão manter, por 10 anos, uma relação atualizada das empresas por elas contratadas que atuem nas áreas incluídas na caracterização prevista no POB, contendo identificação da contratada, período de contratação, atividade desenvolvida, número de trabalhadores. O cadastramento da empresa ou instituição poderá ser suspenso em caso de infração à legislação do benzeno, de acordo com os procedimentos previstos em portaria específica. As alterações de instalações que impliquem modificação na utilização a que se destina o benzeno e a quantidade média de processamento mensal devem ser informadas ao DSST, para fins de atualização dos dados de cadastramento da empresa. As empresas que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno em suas misturas líquidas contendo 1% ou mais do volume devem apresentar ao DSST o documento base do POB, juntamente com as informações previstas no subitem. O POB, elaborado pela empresa, deve representar o mais elevado grau de compromisso de sua diretoria com os princípios e diretrizes da prevenção da exposição dos trabalhadores ao benzeno devendo a. Ser formalizado através de ato administrativo oficial do ocupante do cargo gerencial mais elevado, b. Ter indicação de um responsável pelo programa que responderá pelo mesmo junto aos órgãos públicos. As representações dos trabalhadores específicas para o benzeno e ao sindicato profissional da categoria.
No PEUB deverão estar relacionados os empregados responsáveis pela sua execução, com suas respectivas atribuições e competências. O conteúdo do PEUB deve ser aquele estabelecido pela norma regulamentadora 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, com a redação dada pela Portaria 25, de 29.12. 94, acrescido de caracterização das instalações contendo benzeno ou misturas que o contenham em concentração maior do que 1% em volume. Avaliação das concentrações de benzeno para verificação da exposição ocupacional e vigilância do ambiente de trabalho segundo a Instrução Normativa, em 01, ações de vigilância à saúde dos trabalhadores próprios e de terceiros. Segundo a Instrução Normativa, em 02, descrição do cumprimento das determinações da portaria e acordos coletivos referentes ao benzeno, procedimentos para o arquivamento dos resultados de avaliações ambientais previstas na IN 01 por 40 anos. Adequação da proteção respiratória ao disposto na Instrução Normativa 01, de 11.4. 94. Definição dos procedimentos operacionais de manutenção, atividades de apoio e medidas de organização do trabalho necessárias para a prevenção da exposição ocupacional ao benzeno. Nos procedimentos de manutenção deverão ser descritos os de caráter emergencial, rotineiros e preditivos, objetivando minimizar possíveis vazamentos ou emissões fugitivas. Levantamento de todas as situações onde possam ocorrer concentrações elevadas de benzeno, com dados qualitativos e quantitativos que contribuam para a avaliação ocupacional dos trabalhadores. Procedimentos para a proteção coletiva e individual dos trabalhadores, do risco de exposição ao benzeno nas situações críticas verificadas no item anterior, através de medidas tais como organização do trabalho, sinalização apropriada, isolamento de área, treinamento específico, ventilação apropriada, proteção respiratória adequada e proteção para evitar contato com a pele, descrição dos procedimentos usuais nas operações de drenagem, lavagem, purga de equipamentos. Operação manual de válvulas, transferências, limpezas, controle de vazamentos, partidas e paradas de unidades que requeiram procedimentos rigorosos de controle de emanação de vapors e prevenção de contato direto do trabalhador com o benzeno. Descrição dos procedimentos e recursos necessários para o controle da situação de emergência, até o retorno à normalidade. Cronograma detalhado das mudanças que deverão ser realizadas na empresa para a prevenção da exposição ocupacional ao benzeno e a adequação ao valor de referência tecnológico, exigências contratuais pertinentes, que visem adequar as atividades de empresas contratadas à observância do programa de contratante, procedimentos específicos de proteção para o trabalho do menor de 18 anos, mulheres grávidas ou em período de amamentação. Valor de referência tecnológico, VRT se refere à concentração de benzeno no ar considerada execuível do ponto de vista técnico, definido em processo de negociação tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os programas de melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho. O cumprimento do VRT é obrigatório e não exclui risco à saúde. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite seguro de exposição. Todos os esforços devem ser despendidos continuamente no sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do trabalhador ao benzeno. Para fins de aplicação deste anexo, é definida uma categoria de VRT. VRT-MPT que corresponde à concentração média de benzeno no ar ponderada pelo tempo, para uma jornada de trabalho de 8 horas, obtida na zona de respiração dos trabalhadores, individualmente ou de grupos homogêneos de exposição, GHE. Conforme definido na Instrução Normativa 01. Os valores limites de concentração, LC a serem utilizados na IN 01, para o cálculo do índice de julgamento I, são os VRT-MPT estabelecidos a seguir. 7.
Os valores estabelecidos para os VRTMPT são: 1 ppm para as empresas abrangidas por este anexo, com exceção das empresas siderúrgicas, as produtoras de álcool anidro e aquelas que deverão substituir o benzeno a partir de 1º. 01.9725 ppm para as empresas siderúrgicas. O fator de conversão da concentração de benzeno de ppm para mg/m3 é 1 ppm igual 3,19 mg/m3 nas condições de 25º C, 101 kPa ou 1 atm. Os prazos de adequação das empresas aos referidos VRTMPT serão acordados entre as representações de trabalhadores, empregadores e de governo. Situações consideradas de maior risco ou atípicas devem ser obrigatoriamente avaliadas segundo critérios de julgamento profissional que devem estar especificados no relatório da avaliação. As avaliações ambientais deverão seguir o disposto na Instrução Normativa 01 Avaliação das concentrações de benzeno em ambientes de trabalho. Entende-se como vigilância da saúde o conjunto de ações e procedimentos que visam a detecção, o mais precocemente possível, de efeitos nocivos induzidos pelo benzeno à saúde dos trabalhadores. Estas ações e procedimentos deverão seguir o disposto na Instrução Normativa 02 sobre vigilância da saúde dos trabalhadores na prevenção da exposição ocupacional ao benzeno. As empresas abrangidas pelo presente anexo, e aquelas por elas contratadas quando couber, deverão garantir a constituição de representação específica dos trabalhadores para o benzeno objetivando a acompanhar a elaboração, implantação e desenvolvimento do Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno. A organização, constituição, atribuições e treinamento desta representação serão acordadas entre as representações dos trabalhadores e empregadores. Os trabalhadores das empresas abrangidas pelo presente anexo, e aquelas por elas contratadas, com risco de exposição ao benzeno, deverão participar de treinamento sobre os cuidados e as medidas de prevenção. As áreas, recipientes, equipamentos e pontos com risco de exposição ao benzeno deverão ser sinalizadas com os dízars: perigo, presença de benzeno, risco à saúde, e o acesso a estas áreas deverá ser restringido às pessoas autorizadas. A informação sobre os riscos do benzeno à saúde deve ser permanente, colocando-se à disposição dos trabalhadores uma ficha de informações de segurança sobre benzeno, sempre atualizada. Será de responsabilidade dos fornecedores de benzeno, assim como dos fabricantes e fornecedores de produtos contendo benzeno, a rotulagem adequada, destacando a ação cancerígena do produto. De maneira facilmente compreensível pelos trabalhadores e usuários, incluindo obrigatoriamente instrução de uso, riscos à saúde e doenças relacionadas, medidas de controle adequadas, em cores contrastantes, de forma legível e visível. Quando da ocorrência de situações de emergência, situação anormal que pode resultar em uma imprevista liberação de benzeno que possa exceder o VRTMPT, devem ser adotados os seguintes procedimentos: após a ocorrência de emergência, deve-se assegurar que a área envolvida tenha retornado à condição anterior através de monitorizações sistemáticas. O tipo de monitorização deverá ser avaliado dependendo da situação envolvida. Caso haja dúvidas das condições das áreas, deve-se realizar uma bateria padronizada de avaliação ambiental nos locais e dos grupos homogêneos de exposição envolvidos nestas áreas. O registro da emergência deve ser feito segundo o roteiro que se segue. Descrição da emergência: descrever as condições em que a emergência ocorreu indicando atividade, local, data e hora da emergência, causas da emergência, planejamento feito. Os dispositivos estabelecidos nos itens anteriores, decorrido o prazo para sua aplicação, são de autuação imediata, dispensando prévia notificação, enquadrando-se na categoria E4, prevista na NR 28. Operações diversas: insalubridade de grau máximo, operações com cádmio e seus compostos, extração, tratamento, preparação de ligas, fabricação e emprego de seus compostos, solda com cádmio, utilização em fotografia com luz ultravioleta.
Em fabricação de vidros, como antioxidante em revestimentos metálicos, e outros produtos. Operações com as seguintes substâncias: éterbis, benzopireno, berílio, cloreto de dimetilcarbamila, 3,3, diclorobenzidina, dióxido de vinilciclorhexano, epicloridrina, hexametilfosforamida, 4,4-metileno bis, 4,4-metileno de anilina, nitrosaminas, propano-sultone, beta-propiolactona, e tálio. Produção de trióxido de amônio, ustulação de sulfeto de níquel. Insalubridade de grau médio, aplicação à pistola de tintas de alumínio. Fabricação de pós de alumínio. Fabricação de emetina e pulverização de ipeca. Fabricação e manipulação de ácido oxálico, nítrico e sulfúrico, bromídrico, fosfórico, pícrico. Metalização à pistola. Operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira. Operações com o timbó. Operações de galvanoplastia, douração, prateação, niquelagem, cromagem, zincagem, cobreagem, anodização de alumínio. Telegrafia e radiotelegrafia, manipulação em aparelhos do tipo Morse e recepção de sinais em fones. Trabalhos com escórias de tomas, remoção, trituração, moagem e acondicionamento. Trabalho de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas. Trabalhos na extração de sal. Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. Insalubridade de grau mínimo, fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição à poeira. Trabalhos de carregamento, descarregamento ou remoção de enxofre ou sulfitos em geral, em sacos ou granel.